Oi, eu sou a Sol Soares e sejam bem-vindos ao Pindorama Marginal, onde a juventude pensa, questiona e se posiciona. Hoje estamos com um graduado em Direito e doutor em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, policial rodoviário há mais de 25 anos e vereador por Goiânia pelo Partido dos Trabalhadores, e foi o primeiro parlamentar gay eleito na Câmara Municipal da cidade. Também atua há décadas em movimentos sociais, sendo um dos organizadores da Parada LGBTQIA+, e da Marcha da Maconha de Goiânia. Seja bem-vindo, Fabrício Rosa. Obrigado. Para vocês. Palmas para quem está em casa. Para começar, conta pra gente sobre a sua trajetória na polícia e o que te levou a tornar doutor em Direitos Humanos. Na polícia eu sempre atuei no enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, Goiás é marcado pela violência sexual contra crianças. São muitos prostíbulos, casas noturnas, motéis à beira da estrada. E eu sempre participei de operações contra a exploração sexual, contra o tráfico de pessoas. Na minha família eu tenho vítimas muito próximas do tráfico de mulheres, contra o trabalho escravo, o trabalho infantil. Ajudei a criar uma área de direitos humanos dentro da Polícia Rodoviária Federal, atuei um tempo em Brasília nessa área em direitos humanos, mas sempre compatibilizei a minha atuação na polícia com a militância nos movimentos sociais, especialmente na construção da Parada LGBTQIA+, que esse ano está no 31º ano de parada. A Sol está intimada a participar da parada esse ano. Estou indo. Em vários países do mundo, a condição LGBTQIA+, ainda é criminalizada. São 65 países. Em 6 deles, ser LGBTQIA+, a pena é pena de morte. E nós não queremos que o Brasil retorne a esse lugar de dor e de sofrimento, porque o sofrimento já é gigantesco. Nós já somos o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, então para isso nós precisamos ir para a rua, gritar pelos nossos direitos, gritar que queremos casa de acolhida para LGBTQIA+ expulsos de casa, gritar que queremos que a nossa família e a nossa forma de constituição do nosso amor seja respeitada, gritar que queremos conselhos de políticas públicas para a nossa comunidade, enfim, dizer que LGBTQIA+ deve estar no orçamento, deve existir recursos orçamentários para a comunidade LGBTQIA+. Então, por isso, nós precisamos participar da Parada LGBTQIA+, a Sol, e você que está em casa está intimado a participar da parada, e a gente está começando a construção. Nós fizemos a primeira reunião da Parada LGBTQIA+, é uma construção coletiva, feita por várias associações, entidades, movimentos sociais, justamente para não permitir nenhum retrocesso em relação aos nossos direitos. Você estudou, mães goianas que perderam os filhos no contexto de violência. Você pode nos explicar um pouco mais sobre a sua pesquisa e o que te levou a pesquisar sobre isso? Sim. Em Goiás é marcado pela violência policial. De cada 10 pessoas assassinadas em Goiás, 3 são mortas pela polícia. Esse é um índice muito alto. 3 são mortos pelo Estado, o próprio Estado, matando o seu povo. Goiás também é marcado por um racismo institucional muito grande e por uma maternidade abandonada. Muitas são as mães da periferia que não conseguem acesso aos direitos dos seus filhos, seja uma vaga na creche, seja vaga no curso superior. Então eu me interessei por entender a maternidade e entender a guerra às drogas. Como as mães eram vítimas da guerra às drogas, como as mães eram vítimas da violência policial. E aí eu fui pesquisar a vida de adolescentes em conflito com a lei. Foram milhares de processos que eu pesquisei na Secretaria Municipal de Assistência Social e me chamou a atenção especialmente os processos que eram analisados ali pelas psicólogas, assistentes sociais, me chamou a atenção especialmente o atestado de óbito dentro desses processos. Então eu extraí mais de 200 mães que estavam em luto porque tinham perdido seus filhos para essa violência. E eu queria compreender qual era a violência. E entrevistei 26 mães. Dessas 26 mães, eu pude compreender que a metade dos filhos foram mortos pelo que nós chamamos de guerra às drogas e a outra metade foram mortos pela violência policial. E essas mães, em geral, são mães pretas, são mães da periferia, são mães abandonadas pelo Estado e são mães que sofreram muita humilhação para conseguir garantir o mínimo de vida para os seus filhos. Então foi uma pesquisa que durou 2 anos, convido quem está nos assistindo a dar um Google, Mães em Luto, narrativas de sofrimento decorrentes do extermínio de jovens em Goiânia.
E quando a gente fala sobre a regulamentação da maconha, muita gente ainda reage com medo, né? Sim. Do ponto de vista da segurança pública, o que realmente muda com a legalização? Bem, eu até participei de uma discussão pública recente, um vereador aqui de Anápolis, cidade vizinha de Goiânia, uma das maiores cidades de Goiás, tentou proibir a Marcha da Maconha. É importante dizer para você que está em casa que a Marcha da Maconha é uma manifestação pública legítima. O STF já decidiu que ela é legítima, que ela é legal, e a Constituição Federal Brasileira, de 1988, garante a liberdade de expressão e garante a liberdade de manifestação. Quando nós falamos de legalização, nós não estamos falando de incentivar as pessoas a usar maconha e nem nenhuma outra substância. Nós não estamos falando de incentivar principalmente crianças e adolescentes. Mas nós estamos falando de acabar ou diminuir com os efeitos perversos, os efeitos nefastos do que nós estamos chamando de criminalização. Então, será que é a cadeia, a polícia, o delegado, o cacetete que vai resolver os problemas da questão das drogas? Nós entendemos que se nós regularizássemos o mercado, nós teríamos muito mais efeitos benéficos. O Estado poderia tributar se houvesse um mercado legal. Aí as pessoas perguntam, mas vocês estão criando algo novo? Não é algo novo. Uma parcela gigantesca já dos países cria um mercado racional. Na Espanha existem os clubes canábicos, em Amsterdã existem os coffee shops, na Califórnia e nos Estados Unidos, quase em todos os estados, já se legalizou, existem os dispensários, no Uruguai existe uma política pública estatal própria. Enfim, é algo que é possível, é uma política racional, onde a gente não investe na belicosidade, ou seja, a gente não investe na guerra, a gente investe sim em regulamentar o uso, o comércio e a produção de uma substância que as pessoas estão em busca. Então, se há busca, se há desejo, se há procura, certamente vai existir oferta. Para você que atua na defesa de pautas como direito LGBT, respeito à diversidade religiosa, direito à moradia, regulamentação da maconha e entre outras pautas importantes, como é ocupar esses espaços da política institucional defendendo temas que ainda enfrentam tanto preconceito? É dolorido porque nós vivemos uma sociedade conservadora e o conservadorismo é fruto bastante do desconhecimento, que também é filho. O preconceito também é filho do desconhecimento. Então, o conservador, em geral, ele não estudou bastante sobre o assunto, ou ele está com o coração e com a mente fechada para falar sobre aquele assunto, porque uma série de tabus foram criados acerca daquele assunto. Então, nós enfrentamos uma série de desconhecimento. Ser a ponta da lança, abrir as trincheiras, não é fácil. Então, nós estamos ali abrindo as trincheiras acerca de uma série de tabus, uma série de incompreensões, e isso nos deixa marca pelo corpo. Então, as pessoas que passam primeiro em algum matagal, em alguma floresta, certamente elas ficarão marcadas. E nós que estamos abrindo, e isso vale para a geração de vocês, nós que estamos abrindo esse diálogo, não só sobre a pauta da legalização, mas a pauta da comunidade LGBTQIA+, especialmente das pessoas trans, a pauta das migrações que acontecem no mundo todo, a pauta do respeito à pluralidade religiosa. O Brasil possui majoritariamente cristãos, mas nós precisamos falar sobre laicidade estatal e pluralidade. Sim. Então, nós que estamos abrindo essas trincheiras, nós sentimos essas marcas nos nossos corpos. E essas marcas estão nos olhares, essas marcas estão nos ataques verbais, essas marcas estão no arquivamento de projetos que são bonitos, projetos de lei que você propõe, mas eles são arquivados muito mais rapidamente que outros projetos. Então, nós vimos marcas nos ataques nas redes sociais, nós vimos muitas marcas. Entretanto, nós não temos dúvida de que estamos no caminho correto para que, de fato, a gente possa construir um lugar emancipatório e um lugar civilizado para o nosso povo. Existe também, né, um movimento de policiais de esquerda que você, inclusive, foi um dos fundadores. Nos fale um pouco mais sobre esse movimento e sobre a importância da disputa ideológica dentro das corporações brasileiras. Eu compreendo que nós, cidadãos e cidadãs, e alunos, e professores, e militantes, que queremos um Brasil novo, um Brasil diferente, um Brasil para todos, todas e todos, nós precisamos ocupar todos os territórios. Pindorama marginal é uma forma de ocupar
esse território. Pindorama nos evoca, nos coloca nesse lugar de enfrentar o colonialismo, de dizer que existia um outro Brasil antes dos colonizadores, mas nos coloca nesse lugar de discutir a floresta, discutir o meio ambiente, discutir os direitos dos povos indígenas que são tão atacados. Então nós precisamos ocupar todos os territórios. Nós estamos ocupando um território na Câmara de Vereadores, vocês estão ocupando um território aqui também, e na segurança pública não é diferente. Em que pese nós termos o governo Lula na centralidade do poder, tendo sido legitimamente eleito, não é só ali que se basta. Nós precisamos ocupar as Forças Armadas, precisamos ocupar a polícia, precisamos fazer uma disputa sobre o evangelho, precisamos fazer uma disputa sobre qual cristianismo que está nas ruas, precisamos fazer uma disputa do mercado, precisamos discutir o que a propaganda vai falar para os nossos filhos, para as crianças, enfim, nós precisamos disputar esse território. Porque se nós não disputamos, aquilo que há de mais perverso na sociedade vai disputar. Na polícia não é diferente. E o que há de mais perverso? O que há de mais perverso é a utilização da violência de maneira equivocada, é a utilização das armas de fogo de maneira equivocada, é a utilização da autoridade que o policial carrega de maneira equivocada. Então nós estamos ali na polícia e no movimento Policiais Antifascismo dizendo que nós não queremos práticas fascistas. Nós não queremos que os policiais ajam fora da lei. Existe uma lei aprovada no Congresso, o confronto forjado, o assassinato e o extermínio forjado, isso não está dentro da lei. Nós queremos que as práticas fascistas, que primeiramente utilizam a polícia para atacar alguns grupos específicos, os jovens pretos da periferia, para atacar as mulheres da periferia, se utilizam especialmente da polícia. Então o movimento Policiais Antifascismo vem denunciar, peraí, a polícia tem um bom papel, pode ter um bom papel, quando ela socorre mulheres que estão sendo agredidas pelos seus maridos, quando ela socorre LGBTQIA+, que estão sendo violentados nas ruas, quando ela socorre trabalhadores escravos que estão sendo humilhados nas fazendas, quando ela socorre a população de rua que está sendo exterminada. Aqui em Goiânia foram 4 na semana passada mortos nas ruas. Então a polícia pode ter um papel positivo. Entretanto, quando ela se deixa instrumentalizar por essas outras forças, ela terá um papel negativo. Para encerrar, porque eu sei que fui prolixo, o movimento Policiais Antifascismo se coloca nesse lugar de dizer não, nós não queremos uma polícia fascista. Nós queremos uma polícia que, se existe, ela deve existir para o bem e para a proteção da sociedade. E quais são suas expectativas para as eleições desse ano de 2026? Primeiro, nós precisamos continuar em um projeto popular de país, em um projeto democrático de país. Nós vivemos uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, queimaram ônibus, queimaram carros, derrubaram várias estações de energia elétrica, invadiram o STF, invadiram o Congresso, criaram mentiras dizendo que um presidente legitimamente eleito não iria subir a rampa. Criaram um contexto golpista. Então, primeiro, nós queremos que exista democracia. Segundo, que nós queremos que dentro do jogo democrático, um projeto popular possa permanecer no poder. O Brasil, desde a colonização, tem 526 anos. A maior parte desses 500 anos foram dirigidos pela direita, pelos oligarcas, pelos grandes industriários, pelos empresários, e continua sendo assim. O projeto da direita esteve no poder. Nós queremos que um projeto que crie mais faculdades públicas, mais universidades públicas, mais hospitais públicos, mais escolas públicas, mais creches públicas, mais espaços coletivos estejam no poder. Esse é o projeto que nós defendemos e entendemos que o presidente Lula e esse projeto do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados é o projeto que mais beneficia a população carente, a população que precisa, as mães da periferia, os jovens da periferia. Portanto, o que nós esperamos para 2026 é que o presidente Lula seja reeleito. Então, o Brasil tem seguido um bom caminho. É claro que precisamos enfrentar a taxa de juros que está altíssima, existem alguns desafios grandes para serem enfrentados, mas nós estamos no bom caminho. Então, esperamos aumentar a votação do presidente Lula, que foi de 41,3% nas últimas eleições, e esperamos aumentar os parlamentares comprometidos com esse projeto político. Eu, inclusive, sou pré-candidato a deputado estadual e sou comprometido com esse projeto. Esse projeto que valoriza a juventude da periferia, que valoriza a cultura, que valoriza a comunidade LGBTQIA+, e que valoriza, sobretudo, a universidade pública, gratuita, laica, desmilitarizada e de qualidade. Então, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Não, seus falsos. Mas eu queria pedir para você deixar um recado para o público.
Você que está em casa, é preciso fazer sua parte. Como eu disse, o presidente Lula teve 41,3% na última eleição. Apesar de pintarem Goiás como sendo um território fascista, não é bem assim. Nós precisamos crescer 4%. Se a gente cresce 4%, eles diminuem 4% e a gente ganha deles. Nós precisamos também eleger parlamentares do nosso campo. Escolham qual parlamentar vocês querem, mas precisamos fazer a nossa parte. Não criminalizar a política, não dizer que a política é um lugar sujo, um lugar nefasto. Não, a nossa política é limpa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou filho de uma merendeira, de um pedreiro, tenho muito orgulho de fazer um mandato comprometido com os grupos vulnerabilizados, comprometido com as pessoas mais periféricas da nossa cidade, e é nesse lugar que nós continuaremos, enfrentando os fascistas, enfrentando os violentos, enfrentando os maldosos, enfrentando toda forma de desconhecimento para que a gente possa vencer. E eu tenho certeza que a gente vai vencer. Não esqueça de seguir o Fabrício Rosa e o Pindorama Marginal nas redes sociais, @Fabrício Rosa e @Pindorama Marginal. Foi um prazer te receber aqui, Fabrício Obrigado. Rosa. Gente, ele tá cheio de gente falsa, tô brincando. Esse foi o Pindorama Marginal de hoje, que a gente siga vivo, em luta, ocupando espaço e transformando a realidade. Beijinhos!